Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, mas se não, aproveitando que hoje o tema é novela bíblica, eu desejo a você muitas bênçãos. Eu sou o Ziel do blog Use Por Aí, tenho 6 meses de doutorado em Portugal, na área de literatura, cinema e televisão, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova superprodução da Record, a novela Gênesis. Vamos falar do dia da estreia, do horário misterioso e também do orçamento gigantesco. Eu estou falando de dinheiro. Olha, gente, a Record continua a sua saga de fazer novelas caras, cheias de efeitos especiais de cinema, que o brasileiro, talvez acostumado com os filmes de Hollywood, pode até não dar muito valor a esses efeitos especiais da emissora da Barra Funda. Mas a verdade é que o mercado internacional, principalmente o norte-americano, tem valorizado muito o que a Record vem fazendo. Inclusive, a Record está se tornando cada vez mais uma referência quando se fala em novelas brasileiras. E eu não estou exagerando. Como é que eu sei disso? Quando eu morava lá na Colômbia e trabalhava para um site chamado TV Pra Você, eu entrevistei a atriz Natália Ramírez, que fez o estouro Betty a Feia. Natália Ramírez fazia a vilã. E quando eu perguntei para ela, olha, o que você acha das novelas brasileiras? Eu fiquei surpreso, porque ela disse assim, incrível, ou seja, incrível. E aí eu imaginei que ela ia falar de Avenida Brasil ou algo do tipo, e ela, incrível, essas novelas bíblicas, ou seja, ela começou a falar das novelas bíblicas. E realmente as novelas da Record fazem um sucesso avassalador. O que mais impressiona, pelo que a Natália me falou, era como eles conseguem fazer toda a cenografia e os figurinos e a quantidade dos atores, os efeitos especiais, é uma coisa que não se faz por aí. Então muita gente pode ficar surpresa, mas a verdade é que as novelas da Record têm uma grande audiência no exterior, é vendida lá nos Estados Unidos, claro, por dólar, então ganha um pouco mais e tem muito prestígio. Isso explica mais ou menos o porquê que a Record continua fazendo novelas excessivamente caras. Não foi dinheirinho pouco não, tá, dona Carminha? Mais caras que as da Globo, mesmo cobrando bem menos para os patrocinadores, porque, claro, as novelas da Record não têm o mesmo número de audiência que as novelas da Globo. Eu vou falar aqui alguns números para você ter noção do tamanho das novelas da Record e quanto mais ou menos que elas conseguem faturar, mesmo custando os olhos da cara. Os 10 Mandamentos custou 700 mil reais por capítulo e teve mais ou menos 150 capítulos. O Rico e o Lázaro, que veio um tempo depois, custou 800 mil por capítulo. E o valor total dessa novela foi mais ou menos ficou entre 120 a 130 milhões. Para você ter uma ideia, a novela Avenida Brasil, de 2012, custava por episódio 550 mil. Ou seja, saiu mais barata que o Rico e o Lázaro, mas o que realmente impressiona é o lucro que a Avenida Brasil teve. Presume-se que foi nada mais nada menos que 1 bilhão de reais. Eu disse 1 bilhão de reais. Pelo menos 70% desse lucro de Avenida Brasil veio de patrocinadores, porque realmente é muito caro anunciar numa novela das 9, principalmente quando a novela das 9 é um fenômeno como foi a Avenida Brasil. Mas os números da novela Gênesis mostram que ela vai superar não só a Avenida Brasil, como o Rico e o Lázaro. Gênesis provavelmente será a novela mais cara já realizada no mundo. E dá para entender por que sairá assim tão cara. Veja só, a Record está contando para essa novela com 4 autores titulares, fora os que irão ali ajudar. 250 atores. Antes haviam falado que seria ali 200, mas não, a Record já disse, confirmou que será 250. E a novela terá 7 fases. Vai ter a fase lá do céu, a fase da Torre de Babel, a da Arca de Noé. Isso implica que seja feito vários cenários, ou seja, mais um gasto para a produção. Sem contar que eles também gravaram fora do país. Eles foram com uma equipe de mais ou menos 70 profissionais para o Marrocos, numa cidade chamada Ouarzazate. Quando eu fui para o Marrocos, em Marrakech, eu queria ir a essa cidade para ir e voltar no mesmo dia. Só que são nada mais nada menos que 3 horas e meia, tendo que passar pelas montanhas, e os condutores lá, os motoristas do Marrocos, são completamente loucos, então eu não tive coragem de ir. Mas, bom, a Record levou toda essa gente lá para esse fim de mundo, que só tem ou hotel 5 estrelas ou hotel Furreca. Eles não iam deixar os atores ficarem em hotel Furreca. Então imagine quanto que eles não gastaram ali também de diária. Por conta do coronavírus lá em março, o governo marroquino mandou parar as gravações da novela que estavam sendo realizadas lá. Então ficou essa equipe toda que tinha ido para passar pelo menos 20 dias e só conseguiram gravar 10 dias. Só que, como foi proibida as gravações, eles teriam que voltar. Mas como iriam voltar se não havia mais avião, estava tudo cancelado, isso mais ou menos em 20 de março. Então qual foi a saída? A Record teve que fretar um avião só para trazer o elenco dele, os profissionais, de volta.
A coisa boa é que aproveitaram, né, que tinha um monte de brasileiro lá turistando que também ficou sem ter como voltar para casa, e muitas pessoas, 130 se eu não me engano, puderam voltar nesse avião que a Record fretou. Então some aí mais esse gasto. Antes de comentar sobre o misterioso horário em que a novela Gênesis será exibida e também antes de falar quanto é que a Record cobra para as empresas anunciarem suas novelas, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante, compartilhar esse vídeo aí com aquele amigo ou amiga que está ansiosa pela estreia da novela e também comente aí embaixo se você gosta das novelas bíblicas da Record ou se você passa de longe. Escreva aí embaixo que eu vou querer saber. Bom, agora voltando, vamos tentar descobrir se a Record tem lucro ou prejuízo com suas novelas. Para começo de conversa, ela cobra mais ou menos 450 mil para veicular uma empresa a nível nacional. Já se for uma empresa que quer ser somente divulgada ali no estado de São Paulo, por exemplo, que é o principal estado de verba, né, publicitária, o valor gira em torno de 150 mil, ou seja, bastante abaixo do que a Globo cobra para a novela das 9. O que acontece é que esse valor aí também pode ser um pouco menor, porque a Record dá muitos descontos, principalmente quando a novela não é o êxito de sucesso que a Record prometeu. A Record também na cegueira de conseguir ali passar uns minutos na liderança, nem que seja 2 minutos para dizer que chegou na liderança, ela corta comercial, então fica um dia que não deu para passar o comercial do anunciante na hora, no horário que ele queria. Então, cobrando menos, se a novela não fizer sucesso, é bem capaz de que a Record tenha um leve prejuízo. Quero dinheiro. Mas, por outro lado, tem que se pensar uma coisa. A Record é mestre em reprisar novela. A novela passou hoje, daqui a 6 meses ela já está passando de novo. Então, ou seja, ela já reutiliza. Além disso, agora tem os famosos serviços de streamings. E a Record vende as suas novelas para esses serviços de streamings onde a Record não chega. Por exemplo, aqui na Europa, algum streaming provavelmente deve ter aí as coisas da Record, as novelas bíblicas da Record. E você também tem que ter uma coisa em mente, a Record tem um Play Plus aí no Brasil, e sendo as novelas bíblicas muito próprias para evangélicos, e há uma grande parcela de evangélicos no Brasil, eu sou evangélico, por exemplo, e eu sei que a maioria dos evangélicos não vão assinar um serviço de streaming da Globo, porque geralmente eles consomem, os evangélicos consomem mais coisas que têm a ver com a igreja, têm a ver com a religião. Então, ao invés de assinar a Globoplay, muitos vão assinar a Play Plus. E a Record está de olho nos números da Globoplay. Veja só, esse ano, por exemplo, 2020, a Globo cresceu 68%. Para se ter uma ideia, presume-se que o valor mensal que a Globo ganha só de assinaturas do Globoplay nesse ano de 2020 foi de 148 milhões. Então, a Record vê também isso como investimento. Trocando em miúdos, a Record tem sim um lucro com as suas novelas bíblicas, porém não é um lucro a curto prazo, senão que a médio e longo prazo. Até mesmo porque a Record conseguiu deixar algumas coisas mais baratas de sua produção, porque ela terceirizou para outra produtora, a Casa Blanca. Então isso fez com que a Record parasse de gastar em muitas coisas e assim poderia economizar para gastar em outras coisas. Além disso, aconteceu uma coisa em 2019 que, com a eleição do Bolsonaro, houve uma reavaliação de como as verbas do governo foram destinadas para as emissoras. Antes, a Globo, como tem a maior audiência, ficava com a maior parte. E em 2019 aconteceu diferente. A Record, isso foi uma reportagem que fez a Folha de São Paulo, a Record, segundo a Folha, ficou com 42% da verba destinada à propaganda do governo, enquanto a Globo ficou com apenas 16%. Então, se a Record faz uma novela tão cara como Gênesis, ela pode não ter o seu lucro ali imediato, mas também se ter prejuízo, ela está totalmente resguardada. Primeiro porque aumentou muito a sua verba, né, que vem do governo, e além do mais, ela tem muitas outras frentes, ou seja, ela não precisa contar apenas com os patrocínios, senão com todas essas coisas que eu falei, venda para streaming, venda para o exterior. Eu acredito que a Record terá sim boa audiência com a novela Gênesis, pelo menos nas primeiras fases, porque tem fases mais interessantes que outras. Por exemplo, eu acredito que todo mundo vai querer ver como é que a Record vai mostrar
visualmente a criação do mundo. Vai ser assim, na primeira fase, acredito, vai ter muita audiência e também em episódios especiais, como por exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra. Sem falar que a Record também sairá muito beneficiada porque a Globo só começa a exibir os capítulos inéditos de Amor de Mãe em março e tá todo mundo ansioso para ver alguma coisa nova na televisão que não seja reprise, tá? Tá passando aí Amor Sem Igual, né? A outra novela da Record, mas quem que assiste isso? Bom, gente, o vídeo de hoje era esse. Se curtir muito aqui esse vídeo e pedir nos comentários aí, talvez eu volte aqui para fazer uma crítica dos primeiros capítulos da novela Gênesis. Se inscreva no canal, dê o like, curta, compartilhe aí para os amigos, para as pessoas do Zap. Obrigado por acompanhar esse vídeo e até o próximo. Acabou, Marginal.